Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite à BDF, na pessoa do presidente Gustavo Brigagão, cumprimentar a mesa, na pessoa da doutora Raquel, também mencionar a presença aqui dos meus colegas do Conselho de Contribuintes, que estão aqui na luta com a gente desse conflito, né, desse assunto que a gente vai tratar agora na minha parte, né. O conflito entre o ICMS e o ISS no download de software vai ter um pouquinho de sobreposição com o que o doutor Gilberto falou, porque, na realidade, as questões elas são, né, antigas e a insegurança jurídica ela paira no nosso ordenamento jurídico nesse setor de telecomunicações. Então, fazendo só uma contextualização histórica e falando um pouco de poesia jurídica, eu encontrei esse texto do professor Geraldo Ataliba, que foi escrito lá em 1979, e ele já mostra que, desde então, havia um grande conflito mesmo para o operador do direito, para o intérprete do direito, definir os campos de incidência dos tributos, né? Nesse caso aí, ainda tinha a questão do IPI. E aí a Constituição de 88 tratou muito bem de cada um dos tributos em artigos separados e trouxe aí, falando mais de ICMS e ISS, que é o nosso ponto, que o ICMS incidiria sobre a circulação de mercadorias, né? A gente está falando de download de software, então eu vou deixar de lado a discussão dos serviços de telecomunicação que são sujeitos ao ICMS, a gente está falando do download de software, então por isso que surge aí o conflito com o ISS, que, segundo o artigo 156 da Constituição, incide sobre serviços. E, nesse slide, eu queria trazer para os senhores, para a gente já estabelecer conceitos, o que o Código Comercial, o Código Civil de 16, o Código Civil de 2002 trouxeram enquanto conceitos. Então, para o direito civil, para o direito comercial, mercadoria é um bem corpóreo. E serviço é uma prestação onerosa terceira, cujo resultado possui um conteúdo imaterial. Esses são os conceitos que, junto com a Constituição de 88, hoje estão vigendo na legislação. A professora Raquel falou muito bem que os grandes problemas relacionados à tributação de telecom com relação à estrita tipicidade. Então, a gente está aí diante de mais um problema, porque a gente tem os conceitos legais e a gente vai ver adiante como a jurisprudência foi evoluindo com relação a esse assunto. Também não poderia deixar de mencionar o nosso querido artigo 146 da Constituição, que é tão esquecido, né? A gente vai fazendo legislação por jurisprudência e esquece que tem um mecanismo que a Constituição já prevê há muito tempo para dirimir conflitos de competência em matéria tributária e também para definir os tributos, suas espécies, os seus impostos. Tudo isso está lá previsto no artigo 146 da Constituição. Gente, é só votar uma lei complementar. E eu gosto muito também dessa frase do professor Gustavo da Gama, que ele é como se ele enaltecesse a lei complementar. A lei complementar ela tem que ter, né, um valor no nosso ordenamento jurídico e ela é que vai, diante do fato concreto, trazer a interpretação do que cabe, de qual imposto cabe no caso concreto, com relação à utilidade econômica. E aí a gente passa para a análise do nosso cenário aqui do Brasil, né? A gente começa lá em 1993 analisando os programas de computador. Não existiam ainda os softwares como a gente conhece hoje para download. E aí, na primeira vez que o STJ teve a oportunidade de apreciar esse assunto, ele falou, não, programas de computador não são tributáveis por ICMS por serem bens incorpóreos. Essa foi a primeira vez que o STJ apreciou o assunto. Em 1996, a jurisprudência evoluiu, e aí a gente foi para aquele famoso conceito do software de prateleira para o software sob encomenda. Foi a segunda turma a precursora nesse entendimento. Ainda sobre esse assunto, a primeira turma resolveu, então, mudar o entendimento dela de 1993 para se alinhar com o entendimento da segunda turma e também entender a diferenciação do software de prateleira para o software de encomenda. Então, a gente tem aí uma pessoa que pensou em um programa de computador e colocou ele para vender para a massa. O STJ, então, entende que, nesse caso, o Windows 95, por exemplo, era um software de prateleira.
Por outro lado, uma empresa tem um sistema, um RP, um sistema de contabilidade, e ele pede uma customização para se adequar à sua realidade econômica. E aí o STJ entende que, então, isso é um software por encomenda. Avançando para 1998, o STF, então, apreciou o assunto. E ele também distinguiu software de prateleira e software por encomenda, mas ele trouxe também uma diferenciação do conceito de cessão de uso, né, o contrato de cessão de uso e a aquisição de um exemplar, o meio físico e o meio incorpóreo. E aí, em 1999, o STF veio, então, com o conceito de corpus mecânico, né? Então, é aquela questão do disquete, ele é um produto, mas o que está dentro do disquete, né, o programa que está dentro do disquete seria, então, um bem incorpóreo, incorporado ao produto, e daí passível de ICMS. E, por fim, a gente tem o plenário do STF na famosa ADI 1945, que, senhores, pasmem, a ação foi intentada em 1999, o plenário julgou ela em 2010, e nunca mais esse assunto foi abordado. Então, hoje, a gente tem um precedente replicado, como a gente vai ver adiante, por vários atos normativos, eu diria, convênios ICMS, então, ato infralegal, e também por algumas decisões administrativas e os tribunais de justiça, especialmente Rio de Janeiro e São Paulo, baseando todo o entendimento de possibilidade de tributação de ICMS no download de software, porque o plenário do STF enfrentou, ainda que de forma indireta, que incide ICMS sobre a circulação virtual da mercadoria. E nessa guerra, né, que a gente vai ver adiante um pouquinho dela, como o Gilberto Fraga bem falou, são valores muito grandes envolvidos, né? A indústria, o mercado de telecom, ele é um mercado de 250 bilhões de reais. Então, é óbvio, fica muito claro por que existe o município e o Estado brigando para abocanhar aí o seu quinhão. E por que eu falei de guerra, né? Então, a gente começa aí em 2015... com o convênio ICMS 181, o Gilberto até comentou comigo, mas tem o artigo 2º da Lei Complementar 87. Tudo bem, mas o artigo 2º da Lei Complementar 87 não é claro quanto à tributação de ICMS no download de software. Então, em 2015, um convênio ICMS, instrumento para concessão e regulação de incentivos fiscais, resolveu legislar sobre competência tributária de ICMS no software. Então, ele fala, sob o pretexto de conceder incentivo fiscal, vejam, senhores, 5% de alíquota. Alguém sabe qual é a alíquota do ISS? 5%. Então, o Estado, querendo brigar com o município, deu um incentivo fiscal de ICMS de 5% para as operações com software. Em 2016, então, municípios foram ao Congresso e reagiram. Foi votada, então, a Lei Complementar 157, que, como o doutor Gilberto tinha mencionado, veio, então, a incluir, dentre outros, o item 1.09 da lista anexa da Lei Complementar 116 de 2003. E aí é interessante, eu destaquei aí esse sem sessão definitiva, que, veja, o legislador, quando fala do ISS, ele se atém a falar do serviço. Quando ele tem o cuidado de dizer que disponibilizar um software sem sessão definitiva faz incidir o ISS, ele tomou esse cuidado com relação à transferência da propriedade. Esse conceito vai ser importante para as nossas conclusões. Na sequência, em agosto de 2017, o município de São Paulo, então, emite esse parecer normativo que regulamenta, mais ou menos, a incidência, a abrangência do ISS no licenciamento e cessão de uso dos programas. E aí, o Estado de São Paulo reage, vejam, em setembro de 2017, isso é guerra, né? Para quem é uma pessoa muito animada como eu, assistir atos normativos de entes federativos, para mim, é muito emocionante. Então, eu fiz questão de colocar aí os meses em que esses atos foram sendo emitidos. Então, o Estado de São Paulo reage ao município e edita, então, essa decisão normativa CAT, número 4, em que eles mencionam, lembra do conceito lá da ADI 1947, ou 5... Deixa eu ver de novo aqui, que eu já esqueci o número dela. 1945. O que o Estado de São Paulo agora fala?
Softwares não personalizados podem ter suas cópias distribuídas em larga escala por meio físico ou serem negociados em meio digital. Olha aí, autorizando, então, a tributação pelo ICMS do software, o download do software. Por fim, então, é votado o convênio ICMS, mais uma tentativa aí dos secretários de Fazenda de legislarem, né, de invadirem a competência da lei complementar, disciplinando procedimentos de cobrança do ICMS por meio de transferência eletrônica. Bom, senhores, e não precisa nem dizer que todos esses atos viraram questionamentos no STF. Eu trago aqui essa ação direta de inconstitucionalidade, que é a 5659, que é em face de uma lei de Minas Gerais, né, que foi lá tentar cobrar o ICMS, e, mais recentemente, a ADI número 5958 do Distrito Federal, que veio questionar, então, a validade do convênio 106, que foi o convênio mais arrojado, né, que já trouxe ali expressamente a incidência do ICMS sobre o download de software. E aí, eu trago esse slide para vocês, porque essa questão realmente ela não é tranquila, nunca foi. Nem nos Estados Unidos, que é um país que a gente tanto admira, que tem a simplificação tributária, né? Outro dia, a gente fez uma palestra lá na PGE para falar de simplificação tributária. O Bruce Willis tentou brigar com a Apple porque ele queria, então, que as músicas pelas quais ele tinha pago e feito o download no seu celular constassem no seu testamento para os seus filhos. Afinal de contas, ele pagou por elas. Então, depois eu fui até dar uma pesquisada, não tenho muita experiência em pesquisar jurisprudência americana, aí eu vi uma outra notícia falando que a mulher dele disse que isso era fake news. De toda sorte, a dúvida existiu, e eu trago ela para ilustrar. Porque, senhores, de uma vez por todas, a gente precisa olhar para os problemas de uma forma objetiva e tentar resolvê-los. A gente precisa parar de tentar legislar por jurisprudência, fazer gambiarra jurídica para conseguir cobrar um tributo, e quem fica no meio dessa situação toda é o contribuinte e o operador do direito. Então, eu trago para vocês alguns conceitos, e aí, obviamente, os advogados que são das empresas de telecom que estão à mesa, eu não preciso nem dizer qual é o entendimento deles, basta ver a ação direta de inconstitucionalidade, e eu vou até arriscar dizer que eu me filio a esse entendimento de que realmente incide o ISS nesse caso, e não é porque o ICMS não poderia incidir. Se o legislador quiser que ele incida, que ele faça uma lei complementar que resolva esse problema. Mas, hoje em dia, a gente tem uma lei complementar 157 expressa, a gente tem conceitos de ausência de materialidade corpórea, que o STF já falou que pode. Mas e aí? E a transferência da propriedade? Eu posso ficar com a música do iTunes para mim? Eu posso comprar ela e dar para você, Gilberto? Não posso. Né? Isso são dois conceitos da transferência de propriedade que faz incidir o ICMS. Por outro lado, a pessoa que acha que incide o ISS, como, né, quem defende a incidência do ISS, fala, não, mas espera aí, hoje em dia a gente está na era digital, a mercadoria é digital. Tudo bem, então, legislador, se adeque, né? A gente veio tanta lei votada a toque de caixa, lei que, né, se adequa à realidade tão rapidamente, por que essa lei ainda não veio para cobrar o ICMS sobre esse tipo de atividade? E, por fim, né, como eu havia mencionado, a gente está aprisionado ainda aos conceitos da ADI 1945, e a gente precisa, sim, senhores, enaltecer o legislador, especialmente o constituinte derivado e o complementar. A gente tem o artigo 146 na Constituição para isso. E, de novo, o contribuinte brasileiro, ele não tem problema de pagar tributo. É claro que tributo é um grande custo na atividade dele. Falando em ICMS, lá na indústria, né, o trabalho na Firjan, a gente fez uma conta que o ICMS representa 1/3 do custo tributário de uma indústria. Mas, mais do que pagar caro, o contribuinte quer pagar certo, porque quem não paga certo, paga ou 2 vezes, ou tem que pagar advogado, ou tem que se estressar com o governo. Então, fica aí o recado, né, para a gente lutar, nós, como operadores do direito, lutarmos em face da insegurança jurídica por um sistema jurídico mais transparente. Muito obrigada.